Mas eu não fiz a defesa de você tá certo, deu 11 tiros, você tá certo, jogou o cara da ponte. O cara é ser pego 40 vezes e uma porta giratória, como o Farrou falou, é um convite para a criminalidade. Eu até conto sempre um caso, Glauber. Eu estive em São Paulo, estive com a minha família, filha e netos, e entramos dentro de São Paulo de carro, 2 horas da manhã. Chegamos por volta de 2h40, à procura de um hotel que nós tínhamos reservado, e não conhecendo a cidade, entrei dentro da Cracolândia. Quando eu vi, 2h40 da manhã, aquela muvuca, centenas de pessoas, quem conhece lá sabe o desespero que eu fiquei até por estar com a minha filha e as crianças ali, o Victor, de 8 anos, a Laura, de 3 anos. Aí manobramos o veículo e encontramos uma viatura da PM. Por que eu estou citando essa ocorrência? Nós encontramos uma viatura da PM transitando ali naquele centro velho, ali próximo da Cracolândia. Demos com a mão, fomos atendidos, nos orientou. 200 metros à frente, uma viatura da GCM com armamento pesado, fazendo abordagem de criminosos ali no centro de São Paulo. Tem bandido para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Isso. Entendeu? Eu sei que não dentro... Não precisa ter briga, né, meu? Dentro das tropas, tem pessoas que acham, eles vão tomar o nosso lugar. Gente, nós temos que trabalhar para fortalecer as polícias militares. Nós temos no Paraná 399 municípios. Em todos eles, a PM, de uma forma ou de outra, está presente e ela vai continuar. Agora, os municípios que tiveram condições para somar, de criar suas guardas municipais, pode ter certeza, quem vai ganhar não é eu, não é o Glauber, não é o Nancy, não é o Salazar, é o povo que paga pesados impostos e precisa de segurança. Eu tenho meus netos, são crianças, são adolescentes, se envolverem em algum problema e precisarem de socorro, não me interessa a cor do uniforme de quem vai socorrê-los, desde que chegue alguém representando o Estado e os tire dessa situação que eles se encontrarem. Então, por isso, sou apoiador das guardas municipais, perfeito, das polícias militares do Brasil, sou um dos grandes porta-vozes das polícias militares aqui dentro da Câmara dos Deputados. Recebo algumas críticas, sim, porque não sou sindicalista das polícias militares, sou defensor da segurança pública, é diferente. Eu não ando com o regulamento debaixo do braço, eu defendo segurança pública, eu tenho a briga ideológica aqui também. Você sabe que eu sou bolsonarista, sou de direita, tenho que trabalhar aqui 24 horas por dia contra essas pautas ideológicas, inclusive outros tipos de pautas. Por exemplo, a pauta da semana na Câmara dos Deputados saiu. Nós vamos votar criação, aumento de inúmeros cargos para o Judiciário, inclusive para o STF. 16 cargos a mais para cada ministro, isso no STF. Aumento vai ter custo de, parece que 400 milhões por ano. Então vai chegar isso daí. Eu vou votar contra. Agora acontece o grande problema. Muitos deputados ali, mas eu tenho um probleminha aqui, vai cair na mão do STF lá, eles vão se vingar de mim, eu que não vou arrumar briga. Então, é difícil. Tem um deputado lá que, se eu não me engano, num grupo de deputados, ele falou, estou no 8º mandato. Eu falei, puta que pariu, mais de 30 anos. 30 anos, no caso, né, porque está no... Ele falou assim, eu nunca vi a Câmara, o Legislativo, derrubar algum projeto favorável ao SF. Para vocês verem. Então, eles mandam tudo e a Câmara bença, painho, bença. E a hora que precisa valorizar na cabeça os poderes da República, que é o Legislativo, não valorizam. Prendem deputados, processam deputados por fala na tribuna. Marcel Van Hatten é um, Eduardo Bolsonaro é outro. Eduardo Bolsonaro teve que deixar o Brasil porque está sendo perseguido. Então, é o tipo de pauta que eu faço esse enfrentamento aqui. Fora as causas que eu te falei de valorização do operador de segurança para que ele possa fazer o enfrentamento, cometer o crime. Eu faço defesas, Glauber, inclusive indefensáveis. Nós vimos os casos em São Paulo, a PM enfrentou uma crise. Se perdoa, estou falando bastante aqui, mas eu já dou um tempo aqui. Só para
para continuar o raciocínio. Nós tivemos 2 casos em São Paulo, ou mais de 2, mais 2 que chamaram a atenção, uma crise dentro da segurança pública, que foi aquele rapaz que foi arremessado da ponte e aquele ladrão de sabão que foi morto por um policial. Eu fiz defesa daqueles casos. Me arrebentaram comigo. Falou, velho, devia sair preso. Se o Brasil fosse um país sério, esse velho tinha que sair preso da Câmara. Eu falei, bom, para começar, se o Brasil fosse um país sério, o Lula não era presidente. Vou começar por aí, né? Mas atacam, eu apanho bastante nas redes sociais, mas eu não fiz a defesa de você tá certo, deu 11 tiros, você tá certo, jogou o cara da ponte. Eu fiz uma analogia, eu analisei o porquê acontece isso, a impunidade. Impunidade, o policial não aguenta mais pegar a mesma merda, 1, 2, 3. Eu tive com o governador Tarcísio, frente a frente, ele me falou para mim e para outros deputados que tem pessoas em São Paulo que já foram detidas 40 vezes por furto de celular. Não é 40 celular, Glauber, que ele pegou uma caixa e levou. 40 vezes ele foi e saiu. É uma porta giratória. E quando o policial pega um cara desse, ele não sabe o que fazer. Ele fala, levar para a delegacia, eu não vou. Ele dá um tiro... Ô, Farrua, 40 vezes ele foi pego, cara. Quantos celulares ele não furtou, cara? Puta merda. Não, em 40 vezes ele perdeu, cara. E quantas ele ganhou, pô? Muitas. Exatamente. Por isso que eu falo, geralmente o cara perde menos, né? O cara, quando ele é preso 2, 3 vezes, é porque já roubou 15, a não ser que ele seja azarado. Até mais. Então, por isso que eu estou te falando aqui, esse enfrentamento aqui, ele tem várias vertentes. Então, eu sou um dos defensores das polícias. Eu ainda até brinquei, mas é sério. No meu tempo, não precisava jogar ninguém da ponte, o cara pulava por conta quando via viatura. Porque sabia que o pau ia torar. E eu tenho certeza que o Nantes e o Salazar sabem nas entrelinhas o que eu estou falando. Agora, tem gente na cadeira que fala, ui, o sargento é criminoso. Eu já vi gente falar que policiais ficam confessando crimes em podcast. Não estamos confessando crime nenhum, não. Estamos falando da guerra urbana que nós vivemos. Da realidade do dia a dia, que nós vivemos. Então, esse hipócrita coloca... Esse tem um monte de hipócrita que coloca a tampa no olho. Aí, amanhã ou depois vocês podem estar aqui junto comigo fazendo, ou eu posso estar de pijama em casa e assistindo vocês fazerem esse enfrentamento aqui. Tá? Agora, passo a palavra para qualquer fera aí, que eu já estou com a garganta, vou tomar um... Olha aqui, eu quero deixar eu quero deixar o Nantes e o Salazar falar, e eu quero que vocês falem desse enfrentamento na cultura, né, cara, também. Porque hoje nós temos uma repercussão que nós já conhecemos o filho do Marcinho VP, que é o Oruan. Agora o que faltava é parceria com o filho do Marcola, né? Então isso aí vai atuar na cultura. E esse enfrentamento, enquanto a gente estiver perdendo jovens pro crime, o cara ser pego 40 vezes... E uma porta giratória, como o Farrou falou, é um convite para a criminalidade. Filhos de liderança criminosa cantando funk e mostrando uma vida de sucesso e mostrando apologia à droga, apologia ao crime, também, que nem a música do Luan, né, que fala lá de explodir carro forte e tal. Isso também... É atiçar a população, os jovens aí para a vida do crime. Então, ô Salazar e Nantes, por favor, cara. Pode começar, Nantes. Pode falar? Vai, Rocha aí. Cara, você vê, eu já falei, inclusive, aí no seu programa, Glauber, algumas vezes, sobre como o funk é uma ferramenta do crime organizado. A gente sempre comentou sobre isso. O quanto o estrago que ele consegue fazer na sociedade e arrastar os jovens, cooptar os jovens para iniciar no mundo do crime. E ultimamente a gente tem ouvido notícias de que, porque durante um período Comando Vermelho e PCC em tese seriam rivais e um estava matando integrantes de uma facção, matavam os outros
dentro dos presídios, certo? Onde um encontrava o outro, matava. Porém, recentemente nós tivemos notícias aí que parece que estavam se unindo novamente contra as forças do Estado. E no meu ver, essa união aí é a maior prova, tá? Para mim, eu sempre falei que o funk, a música, tá ligado ao crime organizado, e agora você vê os filhos dos dois maiores líderes, os líderes das maiores facções, se unindo agora, cara. Para mim, é o resumo e fica muito claro do que a gente sempre falou. É o resumo de que é um recado que está sendo dado, que agora sim as facções podem conversar e que elas estão juntas, cara. E muitas vezes, já pegando um gancho agora até, você vê que até o crime é tão organizado a ponto de se unir para confrontar o Estado. E agora, recentemente, nós tivemos alguns episódios, inclusive, para mim, episódios chatos, tá? Eu fui um dos maiores defensores aqui no município de São Paulo, porque da nomenclatura Polícia Municipal para as guardas civis metropolitanas, e eu enfrentei algumas críticas, dizendo que, bem como o Farrur lembrou aí, dizendo que estaria tomando espaço da Polícia Militar. Outros, muitas vezes até por ignorância, me mandaram mensagens falando que eu estava traindo a Polícia Militar, porque eu não estava olhando para a Polícia Militar e sim para as guardas. Enfim, e aí fica aquele recado maior, que foi o que o Farrur falou, que é o seguinte: eu não estou preocupado com a cor da farda. Eu não estou preocupado se é do município, se é do estado, se é da União. Eu estou preocupado se essa pessoa tem o objetivo que é combater o crime. E, de fato, aqui em São Paulo, por exemplo, se você pegar a Guarda Civil Metropolitana aqui, que nós conseguimos alterar o nome para Polícia Municipal, mas, infelizmente, a Justiça derrubou com o liminar, ela tem um efetivo de 5.000 homens, pô. Tem prisão pra caramba, tem troca tiro, prende vagabundo, recupera vítima de sequestro, enfim. Tem um puta de um trabalho atuante na segurança pública, e aí onde eu tive que falar pra rapaziada em alguns grupos, falar, rapaziada, hoje eu estou vereador. A minha contribuição maior que eu consigo na parte legal com a segurança pública é com a Polícia Municipal. Um dia, se eu tiver deputado, aí sim eu vou conseguir contribuir efetivamente. Então, hoje, a contribuição que eu posso dar para a segurança pública é essa. E aí, voltando na parte que o crime se une, infelizmente ainda a gente tem dentro da segurança pública mesmo, alguns caprichos, algumas pessoas que querem remar contra a maré, vou dizer assim, tá? Trocando em miúdos, remar contra a maré. Meu irmão, se o cara tá do nosso lado, tá combatendo o crime, independente se é polícia penal, para mim pode ser vigilante de banco, tá combatendo o crime, tá dando tiro em vagabundo, tá botando vagabundo para correr, tá botando vagabundo no devido lugar, nós estamos juntos, cara. E a gente tem que se unir cada vez mais. Infelizmente, o que o crime está fazendo é uma lição para que talvez muitos colegas que de repente não estejam com a soberba acima aí, esses colegas comecem a refletirem e repensar que de fato nós temos que estar unidos 100%. O crime, infelizmente, está dando uma lição. Agora, no passado, sempre se ganhou a eleição no modo engravatado, com viatura, prometendo isso, prometendo concurso. O Salazar quer o quê? Quer que os caras se quebrem. Ué, o cara não é ladrão? O cara não tá traficando? O cara não tá... Ou ainda que seja um gravatado corrupto? Tem que ir pra dentro, pô. É isso. De um lado tá a lei, do outro tá o crime, pô. Então a população precisa que tenha homens fardados e de gravata pra mudar essa situação, porque assim, cada dia tem mais crime, irmão. Quando eu era moleque, não tinha essa criminalidade toda. Aí hoje meu filho vive nesse inferno. Quando ele for um adulto, que nem a gente, vai estar um inferno muito maior, porra, se a gente não conseguir estancar isso, né, Salazar? É verdade. E Glauber, eu fiz logo... Um dos meus primeiros projetos foi logo polêmico aqui em Manaus, mano.
Eu já fiz o projeto solicitando toxicológico para todos os vereadores. Excelente. Meu irmão, a população vibrou aqui, vibrou. Teve uns caga-pau aí que ficaram falando um monte de merda, mas a população vibrou Passou aqui. o projeto? Passou? O difícil é passar, né? Não, já foi, já tá andando, tá andando. Tá andando? Tá Boa. andando, tá andando. Boa. E os vereadores, todo mundo foi comigo, até com medo de votar contra e todo mundo ficar maldando dele, né? Sim. Eu acho que vai Top. passar, acho que vai passar. Foi bem elaborado, Depois tu me manda ele aí, que eu já vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V. a galera vibrou aqui, Nantes. Vibrou, mano, vibrou a população. Não, é isso, Boa. cara. E a população tem que ver esses avanços, tem que ver esses recados, né? Agora, ô Nantes, como Estado de São Paulo, cara, como policial, hoje você é vereador na cidade de São Paulo, né? Cara, a participação na política para resolver esses problemas, a participação efetiva, porque assim, como o Nantes falou, para prender o cara, me dá 5 minutos, eu vou ali e prendo ele. A política funciona diferente. Mas vocês, na rede social, influenciando pessoas, né, influenciando o movimento, olha só, o que o Salazar acabou de falar já pode provocar que o Nantes queira fazer também em São Paulo. Então vocês estão influenciando não só a população, como políticos, novos políticos. Então assim, o Nantes, e aí, cara, como é que tá a cidade de São Paulo, problemas que você vê como policial, que você queria fazer e não tinha como, e agora como político? É assim, o político ele depende de mais outros, viu, Glauber? Na realidade, talvez nós tínhamos uma visão assim, ó, dá para eu resolver o mundo, mano. Como político não dá. Dá para arrumar umas guerras, casos pontuais. Muitas vezes é mais fácil, mas problemas crônicos na sociedade, cara. Verdade. Isso aí é difícil de resolver, cara. E tem que ter muita boa vontade, você tem que convencer o grupo. Igual eu falei, chegamos agora. Porém, eu tenho algumas visões que ao longo dos anos eu acredito muito que darão certo. Por exemplo, eu não estou na comissão de educação, mas eu gostaria muito de estar. Porém, eu vou estar próximo das pessoas da comissão de educação, porque eu acredito que uma das grandes problemáticas hoje da nossa segurança é que ao longo dos últimos 20 anos, nós perdemos toda a base de educação, nós perdemos as nossas boas referências, ou seja, há 20 anos atrás, todo moleque queria ir pro Senai, queria arrumar um emprego. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia todo mundo quer ser um MC, o moleque quer ser um youtuber. Ele não procura uma outra atividade que de repente ele possa contribuir para a sociedade, entende? Então, assim, e não há mal nenhum de um moleque de repente ser um youtuber, mas desde que ele faça algo que seja produtivo, tá entendendo? Coisas sérias, entende? Então, assim, hoje eu enxergo muito mais que a nossa sociedade, ela perdeu muito em produtividade. Nós temos o país mais rico em recursos naturais, porém nossos jovens não estão aptos e nem estão se habilitando para se tornar pessoas produtivas e processar esses recursos naturais que nós temos aqui, né? Infelizmente, hoje em dia a gente compra tudo pronto, cara. A gente manda muitas vezes a matéria-prima para fora, a matéria-prima volta para cá, a gente paga mais caro. Então, assim, e o moleque que muitas vezes que não vai produzir, o único exemplo dele muitas vezes está na quebrada lá, é o maconheiro, é o ladrão, é o traficante, e ele se espelha ali e vai querer a vida fácil, cara. Então, assim, eu acredito muito que nós temos que investir pesado na educação. Não é algo que vai escolher agora, é ao longo de talvez daqui 1, 2 gerações. Mas eu acredito que o trabalho de base tem que começar a ser feito agora. Igual eu falei, estamos chegando agora. Se nós começarmos a começar a mudar a cultura, de repente os colégios cívicos militares eu acho uma puta de uma boa ideia, a gente começar a trabalhar nessa linha para que traga os jovens para nós, para que novamente voltem para os trilhos, vamos dizer assim, como era na nossa época, que a gente respeitava o vizinho, respeitava o pai.
o garoto ele já sonhava em se tornar um chefe de família, o garoto de 10, 12 anos, ele já estava olhando para o irmão mais velho e falar, eu vou me tornar um chefe de família, vou ter meu emprego, vou cuidar da minha família. Isso aí não tem mais, essa referência a gente não tem mais hoje na sociedade. Na grande maioria da sociedade, infelizmente, a gente não tem. E a gente precisa recuperar isso aí, cara. Agora, irmão, educação tem várias formas, né? E tem várias estratégias de educação, né? Eu entendi tudo que tu falou, de fato, né, cara? Se a gente não cortar o fluxo de novos criminosos, estamos ferrados. Não podia. Pô, É mais ou menos um incêndio, né? Um incêndio na floresta. Por A gente exemplo, tá irmão... aqui, ó, apagando de um lado, mas se você não cercar, não fizer um acero para interromper aquele alastre. Eu escuto o prefeito tirando a responsabilidade e jogando a responsabilidade pro governador de segurança pública. Só que o criminoso passa pela educação básica, toda largada, e daqui a 10 anos esse cara é um criminoso. O moleque de 8 anos hoje, daqui a 10 anos, tem 18. E ele começa a cometer crime com 10, com 11, com 12. E a escola, a rede básica de educação, que está na mão do governo municipal, tem que ter a sua contribuição. Agora, nós temos também formas de educar também, né, Salazar? Que é aquela forma de Salazar de educar, né? Por exemplo, quantos maconheiros deixaram de ser maconheiro porque o Salazar educou? E tem vários testemunhos desse... Eu não sei se tu acompanhou, aí eu postei um vídeo de um cara que eu joguei na cadeia 2 vezes. Ele é ex-traficante. Eu postei na minha rede social, Glauber. Ele puxou 12 anos, pegou-lhe um aperto fudido com as 2 canas que eu dei nele. E ele tá trabalhando com inteligência artificial. Um puto de um profissional. Puto de um profissional, moleque. Foi lá no meu gabinete. Aí eu cheguei lá, eu já me lembrei logo dele, porque ele era muito conhecido aqui no meu bairro, né? E ele foi pra cadeia 2 vezes. O cara montou uma empresa onde trabalha com inteligência artificial e ele foi apresentar o trabalho dele lá no meu gabinete. Eu contratei o serviço dele, apresentei quem ele era para a sociedade, que ele era o que ele queria muito, que inclusive ia ajudar no trabalho dele, e ele saiu do mundo do crime, é um empresário agora, e aqui só tem a empresa dele trabalhando com inteligência artificial. É um puto do profissional e eu fui lá... Puta do bom exemplo, hein, cara, isso aí. Sim, eu fui lá na minha rede social, dei moral para ele, e já tem várias empresas contratando a empresa dele por conta que viu na minha rede social, pô. Entendeu? Eu fico feliz aí, quando o cara sai do mundo do crime, pô. Isso aí é um puta de um exemplo que você deu aí, cara, de mostrar pro pá de vagabundo aí que fala mal da gente aí, que muitas vezes nem conhece, que acha que nós estamos aí só para oprimir. Isso mesmo, isso mesmo. Mas, pelo contrário, a gente se preocupa com a sociedade. Quando o cara é vagabundo, que ele quer vir para cima, azar dele, irmão. É pau na bunda dele. Agora, o cara se redimiu, se consertou, tá trabalhando honestamente, por que não dá os créditos para ele? Parabéns, claro, cara. É isso aí, meu. Claro. Cara, a história dele é emocionante, cara. Eu me emocionei com ele lá no meu gabinete. Parabéns, irmão. Outro dia eu tava correndo atrás dele, pô. E agora tô dando uma oportunidade dele instalar o programa dele lá no meu gabinete, pô. E o cara, porra, e agora eu mostrando o trabalho dele, ele vai prosperar, pô. O cara vai prosperar. Eu me emocionei, pô. Me emocionei. E até os meus amigos policiais, pô, racharam do caralho, porra, Salazar do caralho, pô. Entendeu? É isso aí, irmão. Da hora. Ô, Salazar, isso que tu acabou de contar pra gente, cara, é o seguinte: quando o cara é ladrão, tu não teve cerimônia. É tratamento como ladrão. Quando o cara é bandido, se o cara tá atirando pra te matar, a lei não permite isso a ele. E a lei também não te obriga a morrer porque o cara tá te atirando. A lei, você representa a população. Por isso o Estado te deu uma arma, te deu uma farda. E você fez seu trabalho. Se o camarada tava ali usando uma arma, assaltando uma velhinha, assaltando um idoso, né? Melhor falando, assaltando um idoso, assaltando uma criança, assaltando uma família, e você passou e agiu em legítima defesa de outra, que tu já tem várias histórias assim, Salazar, quem conhece a tua história sabe disso, ali, irmão, não tem negociação. Ou é aquela aí. Família, esses exemplos que eu dei, ou, porra, é você. Então você fez o seu trabalho. Agora, a partir do momento que o cara chegou no nível
de mudar de vida, porra, você tá dando o tratamento que ele merece, que é o mesmo tratamento de todo mundo que tá fazendo bem. A gente vê a esquerda aí explorando essa comunicação e muitas das vezes tu não vê, além do romantismo de ressocializar e tal, você não vê ações assim tão práticas como esse fato que tu disse, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, né, meu? Acha que ressocialização é apoiar o ato do vagabundo, e não é, meu. Se ele tiver que pagar a pena dele, ele paga. Agora, esse cara aí tá ressocializado de verdade. E aí a gente bate palma, de verdade mesmo, de coração. Parabéns, cara. Top. Do crime, né, cara? O cara tem que sair da vida do crime. Se ele não sair, é mais vítima e é mais, porra, por polícia tocar tiro ou prender. Então, assim... Glauber, e esse cidadão, ele tá recebendo várias mensagens de mães pedindo ajuda, me ajuda a tirar meu filho dessa vida. Como exemplo, o cara tá super feliz que ele vai poder ajudar outras pessoas e a vida vai para que toca, né? Todos nós somos pecadores e todos nós merecemos uma segunda chance, pô. É isso, irmão. Rapaz, quando o camarada, meu irmão, se arrependeu, mudou a conduta dele, meu irmão, Deus está sorrindo, irmão. Deus está sorrindo e a gente também. Agora, não confunda isso com, porra, passar a mão e ficar entendendo o cara que tá na sacanagem, irmão. Você não tem que ficar entendendo, porra, o teu filho, se teu filho virou um criminoso, cara. Você pode continuar amando ele, mas não entenda. Tenha só o amor. É isso aí. Pô, se alguém te traiu, você não tem que entender, não, irmão. Você quer amar? Ama, mas não entenda. Não aceite, né? Não passe a mão na cabeça, porque senão nós estamos invertendo os valores. Esse é o nosso problema atual, né, cara? Infelizmente é assim. Ô Salazar, fala pra mim aí, irmão, como é que surgiu essa história de considerado, cara? Porque eu vi na internet, mas eu não acompanhei do início. E muito provavelmente tem muita gente no Brasil que, apesar de todo o número de seguidores que tu tem gente que não sabe, cara. Então, como é que surgiu você fardado, que por sinal, irmão, tá tirando onda lá, pô, sempre bem alinhado, né, cara? Pô, tá metendo, pô, ficou bacana, pô, né? Só de camisa do Flamengo, pô, largadão não, né, cara? Tá alinhadão, gravatinha, pô. Glauber, essa minha campanha, cara, foi a campanha mais louca que eu acho que eu mexi com toda a política do Amazonas, mano. Tu sabe como que eu ia bandeirar, mano? De bermuda e sandália, mano, igual um galeroso. Galeroso, Eu lembro, eu vi. Eu ia bandeirar de bermuda e sandália, nunca fiz uma reunião, só usei a rede social, só passei a verdade para a população e eu consegui ser o mais votado. Isso daí causou um impacto muito grande aqui no Amazonas, até mesmo porque eles viram que mudou a forma de fazer política. A população está cansada daquele cara que fica falando bonitinho, papapá, aquele cara que fala muito bonito, eles já estão logo desconfiando deles. E aí eu com esse meu jeito, que eu sempre falei, aqui em Manaus é a gíria do Manauara, chamar o outro de considerado. Fala, meu considerado, tudo bem? E aí eu não mudei a minha essência, levei isso lá para dentro da Câmara dos Vereadores e, resumindo, Glauber, explodiu, mano. Explodiu. É algo assim que eu não posso perder minha essência, pô. Eu não vou chegar pra lá pra querer falar bonitinho, que aí a população vai falar, vixe, meu irmão, era mais um que tava enganando a gente, entendeu? Do jeito que eu falava na minha vida policial, eu falo lá dentro como vereador. Isso daí a população se identificou com a minha forma de falar e eu consegui trazer elas para mim. É que nem eu falo, eu caí na graça do povo, Glauber, aqui. Eu caí na graça do povo. Tanto é que eles tentam me atacar, eles tentam me prejudicar de todo jeito, mas o povo está do meu lado. Então, essa situação do considerado, eu evito muito chamar o nome deles, até mesmo para não ser processado. E aí eu joguei considerado. Aí tem o considerado e o vice-considerado, que é o vice-prefeito. Mano, eles estão para ficar doido comigo. Sabe por quê? Porque a população encontra eles na rua e fica chamando eles de considerado, mano. Aí eles ficam putos. Uma pessoa que eu conheço encontrou o prefeito, foi almoçar, encontrou o prefeito. Aí virou para ele e falou bem assim:
Fala, prefeito, meu considerado. Aí já olhou espantado. Quem quer falar contigo é o sargento Salazar. Ele falou bem assim, aquele bicho é doido, ele é problemático. Ele falou bem assim. Ô, Salazar, e aí? E os caras, irmão? Já tentaram te prejudicar, chamar pra conversar? Como é que essa política funciona, cara? Cara, é assim, Glauber. Eu não sou uma pessoa injusta, né, cara? Injusta. Vou te contar mais ou menos como tudo começou. Eu comecei no 1º de janeiro trabalhando, no recesso. Já fui mostrando os problemas da cidade para a população. E como eu tenho um engajamento muito forte, é um dos maiores do Amazonas, o meu. Do Brasil, inclusive, mano. Isso. E aí eu estava trazendo um desconforto para eles. Eu mostrava o problema e eles estavam indo resolver. Por quê? Porque era algo que deixava eles em saia justa, pô, entendeu? E aí eles me ligaram, o vice-prefeito ligou pro meu celular, falou bem assim para mim, Salazar, bora fazer assim, nós dois? Você faz, já que tu não quer fazer parte da nossa base, você mostra onde está o problema, a gente vai lá e resolve. Porque toda vez que eles resolviam, Glauber, eu não sou uma oposição, eu não gosto dessa palavra oposição. Porque essa palavra, oposição, parece que o cara quer encarnar com os caras, pô. Eu costumo falar que eu sou um fiscalizador, entendeu? Toda vez que eu mostrava o problema e ele resolvia, eu ia lá e mostrava, pô. Olha aí, pessoal, após a nossa denúncia, eles vieram e ajeitaram, fizeram a obrigação deles. E eles gostaram, pô. E aí ele me ligou pro meu celular e falou bem assim, Salazar, eu não quero problema contigo, todas as tuas demandas nós vamos atender. Só em você a sua oposição é uma oposição justa, só em você tá mostrando o que nós estamos fazendo, você já está nos ajudando. Aí eu peguei, beleza. Aí ele falou, qualquer situação que você precisar, manda mensagem para esse número aqui, que as suas demandas vão ser atendidas. Aí eu não vou também ficar dando uma de doido, sacaneando todo mundo, pô. Resolver o problema da população, vai estar tudo certo. Eu não tô aqui para ser injusto, eles falam aqui que eu quero lacrar na internet, pô. Eles falam, porque bomba muitos vídeos, né? Uhum. E aí eu mandei mensagem para ele no outro dia. Até hoje ele não respondeu, liguei, não me atende mais. Aí eu descobri que os vereadores da base, eu não sei se é verdade, né? Foi o que chegou para mim. Os vereadores da base se reuniram e falaram para ele, aí, meu irmão, tu vai fazer tudo que esse cara quer? Esse cara é oposição. E aí, por isso que ele não me atendeu e não me respondeu até hoje. Ou seja, não tem palavra, descumpriu o que ele prometeu e eu vou fazer o meu serviço, que é fiscalizar, né? Eu fiscalizo, eles não fazem, eu vou para a justiça, ganho. Tem um serviço que eles vão gastar uns 3 milhões para ajeitar. É um buraco que está engolindo as casas. Entrei na justiça, eu fiz requerimento, solicitando para eles arrumarem, eles cagaram. Entrei na justiça. A justiça determinou para eles ajeitarem. Eles estão correndo a sala para a cozinha. E aí eles já começaram. E aí, se eles não fizerem, eu vou lá e vou pedir a prisão do prefeito, pô. Entendeu? Excelente. Excelente. Porque olha só. Uma decisão judicial. Ô Salazar, ô Nante, como que o prefeito, meu irmão, que administra o dinheiro da população, não tem obrigação de fazer, cara, o trabalho dele? E o cara não tem punição. É o mínimo, né, cara? Porra, nesse exemplo, o cara pagou o IPTU, a população tá pagando os impostos, sim. Aí o cara causa um buraco, uma coisa que prejudica a casa do cara, e o cara vai ter que pagar também o conserto. Não faz nenhum sentido, mas no Brasil isso virou a regra. E muito maneiro ver o Salazar usando o sistema, né? Porque você vai lá, posta e dá visualização pra cacete. Aí o cara, sabendo que você vai mostrar a solução, ele corre pra resolver. Isso é magnífico, irmão. Parabéns. Por que acontece? Fazendo a máquina funcionar do jeito Fazendo a máquina funcionar, irmão. Fazendo a máquina funcionar exatamente, porque quando você tá mostrando que o cara tá corrigindo, você tá estimulando o cara a atender a demanda. E não importa se ele foi por interesse, a população vai saber. O mérito vai vir pro Salazar, meu irmão, que foi lá e fiscalizou. Então, porque assim, lacrar, o cara vai lá, posta, lacrou, né? Lacrou, teve visualização e a gente fala, pô, o cara lacrou. Aí o prefeito vai lá e faz, e o cara não mostra, esse cara vai ter um argumento. Agora, como tem esse argumento com o Salazar se ele tá mostrando aqui, ó, botamos pra moer, o cara fez. A população não vai falar, que legal, o prefeito é bom. Vai falar, meu irmão, tá vendo aí?
O cara cobrou, ele fez. Sensacional, não tem irmão. outro ali com uma maçarica ali atrás dele, ele não ia fazer porra nenhuma. Exatamente. Não tem o Salazar. Exatamente.